Ao considerar o filme toma sob a perspectiva simbólica que o título A Garota da Capa sugere, torna-se inevitável perceber que a obra constrói um retrato sensível e ao mesmo tempo inquietante de uma figura que existe na fronteira entre a visibilidade e o apagamento, e desde o primeiro enquadramento em que a protagonista aparece refletida em uma superfície polida que distorce levemente suas feições. O espectador é conduzido a um universo em que a identidade é tratada como algo moldável e instável. E frequentemente condicionado pelo olhar externo, criando uma atmosfera na qual cada gesto carrega um peso simbólico e cada silêncio se transforma em um espaço de interpretação, e essa escolha de linguagem narrativa revela uma intenção clara de explorar não apenas os acontecimentos que cercam a personagem, mas também o modo como ela se percebe dentro de um sistema que valoriza a aparência acima de tudo. E ao analisar a sequência inicial com atenção, percebe-se como a câmara se movimenta de maneira quase contemplativa, acompanhando a protagonista enquanto ela se prepara para um evento que promete ampliar sua visibilidade pública, e a maneira como o ambiente é iluminado, com luzes suaves que criam sombras alongadas, sugere uma dualidade entre o que é mostrado e o que permanece oculto, e essa dualidade se torna um dos eixos centrais do filme, reaparecendo em diferentes momentos como um lembrete de que a construção de uma imagem pública exige escolhas que nem sempre correspondem ao desejo íntimo de quem é observado, e ao longo da narrativa, cada cenário parece cuidadosamente pensado para refletir o estado emocional da personagem, desde os espaços amplos e frios onde ela é fotografada até os ambientes mais íntimos que evocam memórias de um passado menos exposto, e essa alternância entre espaços cria um ritmo visual que acompanha a transformação interna dela, permitindo que o espectador sinta a tensão crescente entre o reconhecimento externo e a busca por autenticidade. Em uma das sequências mais marcantes, quando a protagonista se vê diante de um painel gigante com sua própria imagem ampliada, a câmara se aproxima lentamente de seu olhar, captando uma expressão que mistura orgulho e estranhamento, e é nesse instante que o filme sugere que a fama pode funcionar como uma lente que amplia certas partes da identidade enquanto reduz outras, criando uma versão editada de quem ela é, e essa ideia se aprofunda quando se observa a relação dela com os demais personagens, que frequentemente a tratam como uma projeção de expectativas em vez de uma pessoa com conflitos próprios, e essa dinâmica se torna particularmente evidente em uma cena em que ela conversa com um profissional da indústria criativa que descreve sua imagem em termos de impacto e alcance, ignorando as nuances emocionais que a acompanham e a maneira como a protagonista reage a esse discurso. Com um sorriso contido e um olhar que se desvia por um instante, revela a complexidade de sua posição, pois ela parece consciente do papel que desempenha e ao mesmo tempo distante dele, e ao refletir sobre essa ambiguidade, lembro de uma ocasião em que observei alguém sendo celebrado publicamente enquanto enfrentava dúvidas internas profundas, e como a percepção externa muitas vezes não capta as camadas invisíveis que compõem a experiência individual. E essa lembrança ressoa com a proposta do filme de explorar a distância entre a imagem projetada e a realidade vivida, e ao longo da obra. A cidade onde a história se passa assume uma presença quase simbólica, com suas luzes intensas e reflexos constantes funcionando como um cenário que amplifica a sensação de exposição, e a maneira como a protagonista se desloca por esses espaços, ora confiante, ora hesitante, sugere uma jornada de autoconhecimento que se desenrola paralelamente à trajetória pública. E essa jornada atinge um ponto de inflexão em uma sequência noturna em que ela caminha sozinha por uma avenida silenciosa e a câmara acompanha em um plano contínuo que cria a sensação de tempo suspenso, permitindo que o espectador compartilhe a introspeção dela, e nesse momento, o filme parece sugerir que a verdadeira transformação não ocorre nos momentos de maior visibilidade, mas nos instantes de recolhimento em que a personagem se confronta com suas próprias expectativas. E essa leitura se fortalece quando se observa a sequência em que ela revisita um espaço do passado, encontrando objetos que evocam memórias de uma versão de si mesma anterior à fama, e a maneira como a câmara se detém nesses detalhes cria uma atmosfera de nostalgia que contrasta com a urgência do presente, reforçando a ideia de que a identidade é um processo contínuo de negociação entre o que se foi e o que se espera ser, e ao analisar o desfecho do filme, percebe-se que a narrativa evita oferecer uma resolução definitiva, preferindo encerrar com uma imagem que sugere continuidade, e essa escolha demonstra uma compreensão profunda de que a construção da identidade não é um evento isolado, mas um movimento constante que se adapta às circunstâncias e às percepções externas, e ao considerar o impacto emocional da obra, torna-se evidente que Toma, sob o olhar da Garota da Capa, convida o espectador a refletir sobre a própria relação com a imagem e com o reconhecimento, questionando até que ponto a visibilidade pode ser uma forma de liberdade ou de confinamento, e essa ambiguidade é o que torna o filme tão envolvente, pois ele
Não se limita a contar uma história, mas propõe uma experiência de observação e introspeção que se estende além da tela, transformando cada cena em um convite para pensar sobre as múltiplas versões de si mesmo que coexistem em um mundo cada vez mais orientado pela aparência e pela projeção pública.